Então, o pessoal já tá entrando aí. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde ainda, né? Ainda são 5h30, porque aqui já tá meio escuro. Aí eu tô meio desorientado aqui. Vamos entrando aí, pessoal. Hoje a gente tem algumas coisas para conversar com vocês, né? Diz boa tarde, Tomás. Fala oi. Faz assim, ó. Faz Oi. Assim, papai, faz. Oi. Faz, neném. Isso. Muito bem, papai. Peraí. Vocês estão escutando a gente direitinho? Se tiver, dá um ok aí. Só pra gente ter certeza, porque a gente tá usando aqui o 3G. E a gente tá sem internet local aqui, teve uma queda desde sexta-feira, né, amor? Foi. E aí a gente não tá conseguindo usar a rede normal, né? Então, se cair alguma coisa assim, é porque a gente tá com a internet do celular. Mas vocês estão escutando direitinho? Essa fase de teste é muito importante, né? Então vamos lá, né? Assim como tudo, né, gente? Tudo que a gente faz, nós sempre, antes de iniciar, a gente vai fazer uma oração, né? Para que tudo que a gente coloque, para que todo esse momento seja conduzido pelo Espírito Santo, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós colocamos este momento, esta live, e pedimos a Ti que Tu nos oriente, nos conduza, que Tu possa, Senhor, passar à frente de tudo aquilo que a gente precisa trazer para as pessoas, de toda essa partilha, sendo este um momento de partilha, que Tu possa, Senhor, conduzir tudo, segundo o Teu Espírito Santo. Pedimos assim, Senhor, por intercessão da Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, disseram aí que tá tudo ok, né, com o áudio, então a gente vai seguir aqui. Gente, uma observação muito importante que eu queria colocar também logo no início, a gente deixou o celular assim, um pouco distante para poder aparecer nós três, né? Eu, a Carliane, o Tomás, as meninas estão brincando aqui do lado. Se precisar fazer algum rearranjo, talvez a gente precise, talvez a Carliane saia ou eu. Esse é o primeiro combinado. E se vocês quiserem colocar alguma pergunta, alguma coisa, me manda no WhatsApp, tá bom? Porque talvez eu não consiga acompanhar todos os comentários. Se alguém for fazendo algum comentário, pode ser que passe desapercebido. Aí, de repente, você pode ficar chateado porque a gente não respondeu alguma coisa, tá bom? Mas assim, vamos lá. Primeira coisa que nosso primeiro tópico, né, para essa live é fazendo uma espécie de link com a live anterior, porque na live anterior a gente falou muito de como tinha sido, né? Todo o processo de descoberta da gestação do Tomás, tudo aquilo que a gente viveu, as nossas escolhas, a questão da campanha. Então a gente foi trazendo aquilo lá do início, né? Porque muita gente ainda não conhecia a nossa história, né? O rapaz quer participar da live também, ele tá participando, né? E aí a gente queria fazer essa live pegando o gancho da live passada, né? Então, assim, quando nós viemos para cá, né? Vamos pegar aqui essa semana, aquelas últimas semanas, né? Que nós viemos aqui para Curitiba, foi assim um período bem complicado, né? Assim, imaginem aí, a gente tava vindo para passar 3 meses aqui em Curitiba, né? E aí tinha todo aquele processo porque assim, enquanto a gente estava se preparando para vir, a vida seguia normalmente, né? As meninas tendo aula, todas as demandas, né? As demandas do dia a dia, a gente tendo que organizar muita coisa. Muitas coisas estavam incertas naquele momento.
principalmente, né, a questão financeira, que era a questão que sempre pegava muito, né, pra gente. E aí, assim, foi bem difícil, sabe? Foi um período bem complicado, uma semana bem corrida, própria daquele período, né? Como eu quero ressaltar aqui, né? Que já era de se esperar que fosse assim, né? E aí, em meio a tudo isso, né? Deus ainda nos deu aí uma grande surpresa, né? Muitas pessoas até estavam mandando mensagem pra gente, eu tinha colocado até no meu perfil pessoal. A gente evitou, num primeiro momento, falar disso no perfil da campanha, porque o perfil da campanha o foco é a campanha, né? Mas o fato é que, nessas últimas semanas da gente vir para cá, Deus nos fez uma grande surpresa, que foi a gente descobrir, né, a gestação da Carliane. Então, a Carliane... Né, opa, o que foi, neném? A gente se descobriu grávido, né, nesse período. E eu digo que, assim, foi depois a minha mãe pode, né, complementar, né? Mas foi, assim, um período de uma grande surpresa de Deus, né? Porque, embora a gente tivesse, né, todo um acompanhamento, né? E a gente tinha todos os motivos para nós espaçarmos, né, essa gestação, mas como uma família consagrada, a gente tem que viver essa coerência de vida, né? Essa coerência de estar conforme os planos de Deus e não os nossos planos, né? E aí Deus nos deu essa surpresa, né? Eu digo assim, uma grata surpresa, porque naquele momento o nosso foco, quer queira ou não, estava na questão da vinda para cá, da cirurgia do Tomás. Eu lembro assim que muitas noites eu já não estava conseguindo dormir, conforme a gente se aproximava do dia de vir para cá, eu já não conseguia dormir direito. Então assim, eu estou passando esses detalhes porque muitas vezes eu vejo as pessoas, às vezes, mandando mensagem, mas vocês são pessoas de muita fé e tal, e como se a gente não tivesse esses momentos também, né? Então, assim, na verdade, gente, a fé é uma luta diária, é algo que a gente vai cultivando todos os dias, mas é uma batalha, né? É uma batalha também de crer, né? Então, quer dizer, mesmo com essa surpresa, aliás, desculpa, mesmo com todos esses sentimentos, né? Então, a gente recebeu essa notícia, né? E aí, obviamente, existe também, né, todo aquele preparo. Como não era algo que a gente estava esperando realmente, né? Quando a gente foi ver, a gente já estava até com umas certas semanas adiantado. Então, assim, a Carliane já fez até o primeiro ultrassom, aliás... Já fez até o ultrassom do primeiro trimestre, né, antes da gente vir. E foi tudo isso naquela mesma semana. Então, vocês imaginam como ficou o nosso coração naquele período, né? Tu quer complementar alguma coisa que eu esqueci? Não, só falando assim, por que a gente não falou também antes, né? Sobre a gestação. Porque nesse período... surgiram alguns probleminhas, né, relacionados à questão do nível de progesterona, né? Então, eu tava naquela coisa, pode ser que a gravidez continue, pode ser que eu possa perder, né? Que já aconteceu comigo, né, no início da gestação, já tive dois abortamentos espontâneos, né? Então, como eu tava com o nível de progesterona muito baixo, eu precisei fazer injeção intramuscular, né? Tô tomando ainda, continua baixa, né? Mas eu tô fazendo a suplementação, né? Com a progesterona. Então, sempre ficou aquele fantasma assim no ar. Pode ser que não siga, né, adiante. E eu também tive muitos enjoos, muita coisa, então acho que vocês até tenham percebido que eu não estava aparecendo mais tanto assim no final, né? Antes de vir pra cá, quem estava mesmo à frente mais era o Thiago. Porque eu estava também me resguardando também para poder passar por toda essa viagem, né? E o pós-operatório do Tomás, que a gente já sabia que não seria fácil, né? Então, assim, só para vocês verem, né, o quanto foi desafiante essa nossa vinda para Curitiba, né, os amigos assim mais próximos e tal, as pessoas que viam, né, o que a gente estava passando, né, tipo, ficavam mandando mensagem, e aqueles que não estavam tão próximos, então perguntavam muito assim, como é que tá os preparativos para a viagem, a campanha, e eu falava assim, olha,
a campanha é só a ponta do iceberg, né? Porque tinha todo um mundo ali de coisas por trás, né? Assim, foi realmente um período muito difícil, porque além da surpresa em si da gestação, ainda veio com essa situação, né? Da progesterona muito baixa. A Carline teve que ficar de repouso, gente. Olha só, olha a situação. Ela tinha indicação de repouso porque ela podia ter um aborto a qualquer momento. E ela tinha que ficar em repouso na semana que ele estava se preparando para vir para cá. Então, assim, eu lembro de vou pegar aqui a fala de um amigo meu lá de Minas Gerais, que ele fala assim, eu rindo de nervoso, porque eu ficava desse jeito durante essa semana. Eu disse assim, meu Deus, o que falta acontecer? Né? Mas, enfim, a gente venceu, né, esse primeiro momento. Isso. Assim, eu continuo repetindo exames a cada 15 dias, né, para poder ficar monitorando essa questão aí. Quando eu diminuo a dose, a progesterona cai, assim, drasticamente, então eu tenho que estar direto. Aí eu tô tendo consulta com a minha médica, né, aí em Fortaleza mesmo, online. Tirando isso, tá tudo ok, né? E é isso. Então a gente veio pra cá, né, nessa situação e tudo, mas deu tudo certo, né, amor? O que importa é isso. Eu queria complementar um ponto que você falou, né? Assim, quando ela disse, teve uma parte que a Carline disse, né, que ela apareceu menos e eu apareci mais, né? Quem acompanha a gente no início da campanha sabe que houve um momento que foi justamente o contrário, né? Em que era ela que aparecia e eu não aparecia, porque eu adoeci, né? Então, tipo assim, não é o caso dela agora, né? Porque a gestação não é uma doença, embora esteja com essa situação de risco, mas eu adoeci. Então, assim, eu fiquei muito tempo sem poder trabalhar, teve todo um período que eu fiquei afastado mesmo, né? Então, assim, eu acho que essa é uma dinâmica também que as famílias vivem, né? E que vocês que acompanham esse perfil, além da questão da campanha em si, vocês acabam também acompanhando um pouco da nossa dinâmica enquanto família, né? Então, eu acho que é muito disso, né? Então, foi isso, pessoal. Então, para vocês terem uma ideia, né? A gente até já pode colocar aqui que nós, né? Nós já fizemos o exame, né, de sexagem fetal. Isso. E agora vem uma outra menina, né? O nome dela é Kiara, a gente já escolheu, né? Tendo em vista, né, assim... Tendo em vista, assim, que quando a gente vai escolher o nome dos nossos filhos, a gente sempre reza antes, né? Porque a gente acredita que o nome, ele também traz uma missão, né? O Tomás, né, que também significa Tomé, né? Então, aquele que fala tanto de fé, né? E eu acredito, assim, que a vida do Tomás é cercada por isso, né? Por essa questão da fé, né? E com a Kiara não foi diferente, né? Para aqueles que são católicos, sabe que tem uma mãe, né? Que está no processo de beatificação, né? Futuramente se tornará santa com a autorização aí da igreja e tudo. E eu senti muito isso no meu coração, né? Eu dormi e sonhei com a Kiara, né? Com essa mãe, né? E depois, se vocês quiserem conhecer a história dela, o nome dela é Kiara Corbella, né? E ela tem uma história muito linda, assim, de entrega, né? Dos filhos. Ela também entregou a Deus 2 filhos. Na 3ª gestação, o bebê nasceu bem, mas ela que estava com câncer, né? Então, acabou que ela optou por não dar seguimento ao tratamento dela para não prejudicar a saúde do filho, né? E após o filho ter nascido, acho que alguns anos depois, ela veio a falecer, né? Então, assim, tem uma história muito bonita e eu senti no meu coração, né, que eu precisaria da Kiara como intercessora, né? E senti no coração que a minha filha deveria se chamar assim, né? Conversei com o Thiago e nós entramos em acordo, né? Então nós temos aí essa intercessora no céu por nós, porque nós acreditamos que ela vai sim, né? Tornar-se santa. Já até saiu aí em notícia e tudo, né? E é isso. Então a gente vai falar agora sobre como foi, né? Assim... A cirurgia do Tomás, graças a Deus, foi um sucesso,
né? Graças a Deus, assim, quando eu vi o Tomás pela primeira vez, que eu vi, assim, os pezinhos dele no lugar, né? Foi, assim, a primeira... Porque o que a gente consegue enxergar é isso, né? Aqueles pezinhos que chegaram, assim, tortos, né? Aqui. E após a cirurgia, a gente perceber, né? Que tava ali no lugar, apesar de todas as cicatrizes, que choca a gente quando a gente vê, né? Ele ficou alguns dias na UTI, acho que foram 2 dias. 3 dias. 3 dias. 3 dias, então assim, foi bem sofrido, porque Tomás sempre foi muito ativo, né? E ele não para, assim. E ver ele naquele tipo um berço, né? Que tem assim umas grades muito altas, que você quase não tem acesso ali à criança e tudo. Ele com aqueles braços dele amarrados para não poder perder o acesso, mas mesmo assim ele tem uma força tão grande, gente, nos braços, assim, que ele conseguia se soltar e ele perdia o acesso. Teve um dia que ele chegou a ser furado 15 vezes, não foi, amor? Em um só dia. Então, assim, ele já não tinha mais lugar para poder retirar, né? Fazer a medicação. E aí o Tiago teve que assinar um termo de responsabilidade, né? Dizendo que autorizava eles fazerem a punção na cabeça dele já. Porque não tinha mais. Gente, ele ficou todo roxo. Era, assim, uma cena horrível de se ver. Você que é pai, mãe, assim, você consegue imaginar, né, um pouco disso, né? E aí tiveram que fazer tipo uma luva de boxe para impedir. Então, assim, ele tava com as pernas enfaixadas, com peso, né? Ele tava com os braços amarrados. E aquilo ali para mim foi muito, muito forte. Deixa eu continuar aqui, né? Eu fiquei os 2 primeiros dias com o Tomás na UTI, até para poupar também a Carliane, né? Porque ela estava naquele processo, né? Carliane grávida nessa situação. Então, como é que ela ia ficar com esse menino no hospital, né? Então, eu fiquei com ele na UTI, fiquei diretão mesmo. As primeiras 24 horas foram as piores possíveis, assim, gente. E aqui eu não tô nem economizando nas palavras, porque foi isso mesmo, sabe? Ele ficou numa posição assim de cruz, porque ele ficava com os 2 braços amarrados, o punho dele ficava, como ela falou, eles chamam de luva de boxe, né? Ficava todo enfaixado, porque ele queria arrancar tudo, né? Então, assim, ele queria arrancar a cânula de oxigênio, ele estava monitorado, né? E aí, se ele não ficasse contido, ele ia sair arrancando tudo. E aí, gente, ficou assim uma situação... Eita, rapazinho, deixa o papai falar. E aí ficou uma situação que era uma espécie assim de ciclo vicioso, porque quanto mais amarravam ele, mais ele ficava se debatendo, ele queria se soltar daquilo, e aí ele acabava que ele perdia o acesso. Então, às vezes, o pessoal, eu queria aqui nessa live deixar registrado, assim, a minha admiração e a minha gratidão pelo pessoal da equipe de enfermagem lá do Hospital Nossa Senhora das Graças, que foram muito atenciosos comigo e com o Tomás, né? Assim, em momento algum, pelo menos, e eu sou enfermeiro, né? Eu posso dizer isso, eu não vi nenhuma falha, assim, de equipe, de maneira alguma, né? Então, assim... às vezes as meninas até falavam assim, não, vamos deixar esse bracinho dele solto, né, vamos ver e tal, e aí não funcionava, porque aí ele queria se soltar, imagina, gente, você sair de uma cirurgia em que as suas pernas estão fixas com ferros pesados, né, daquele jeito, né, então isso era assim, pra mim, desesperador. Eu não conseguia comer, porque eu não podia sair da UTI, na hora que eu saía, esse menino ficava os gritos, e ele só dormia vencido pelo cansaço. Então, assim, ele ficava tão cansado de chorar, de tentar se soltar e aquela coisa toda, que depois ele acabava apagando. Aí esse apagão dele, às vezes, durava 30, 40 minutos e, de repente, ele acordava de novo. Né? Eu assim, tenho que dizer isso pra vocês, assim, foi muito difícil, sabe, gente? Mas, assim,
eu acho que o que segurou a gente, o que me segurou foi realmente foi a fé em Deus, né? E a confiança de que, assim, eu dizia assim, não, a gente não acaba na cruz. Depois da cruz vem a ressurreição. Eu ficava o tempo todo lembrando disso, sabe? Eu segurava o meu sinal e eu dizia, isso aqui é o sinal de que eu acredito. Né? Às vezes as pessoas perguntam, principalmente é muito comum, né? O pessoal aqui pergunta, o que é isso que vocês usam no pescoço? E aí eu pego e digo, né? Da mesma forma que a minha aliança, ela serve para eu me lembrar de que eu dediquei a minha vida inteira a essa mulher, né? De que nós somos apenas um e confirmamos isso diante de Deus. Esse sinal ele serve para me lembrar disso, de que Jesus deu a vida por mim numa cruz. E que eu sou chamado a ser grato com a minha vida a Ele, né? E de que a minha vida também passa por esse mistério pascal, né? De cruz e ressurreição. Então eu ficava querendo me lembrar dessas coisas para poder manter até assim, eu posso dizer para vocês assim, a sanidade, sabe? Porque teve um momento lá em que esse menino gritou tanto de dor e teve eu nunca fiz isso. Eu peguei e dei um grito também, sabe? Porque ele ficou chorando. Gente, eu acho que a UTI inteira, e olha que lá é grande a UTI, são vários leitos ali, né? Devia estar escutando os gritos dele. Aí teve uma hora que eu disse assim, alguém vem aqui, por favor! E eu falei isso gritando, né? Quando chegou o médico e veio logo a auxiliar de enfermagem, veio a enfermeira, enfim, veio várias pessoas, né, falar comigo. E aí o médico já veio na minha direção e ele veio dizendo assim, olha pai, eu sei que ele está sofrendo, mas a gente já aplicou 2 doses de morfina. Se a gente aplicar mais morfina, isso vai acabar tendo repercussão no nível respiratório dele. Né? E aí quando ele falou isso, eu peguei e pedi desculpa para ele. Né? Eu pedi desculpa e eu falei, olha, me desculpa por eu ter gritado, eu não queria ter feito isso, eu não sou assim. Mas eu tô desesperado porque eu não aguento mais ver meu filho desse jeito, entende? Então, assim, faz alguma coisa, por favor, e tal. Então, assim, gente, foi muito difícil. Foi muito difícil, sabe? Mas, como eu acabei de dizer, cruz e ressurreição. Cruz e ressurreição. Então, isso passou. Depois veio aquele período de voltar para casa, da questão dele não conseguir dormir, né? E essa realidade ela ainda permanece, já foi pior no passado, mas ainda permanece, o Tomás ainda não dorme, nós já tentamos de tudo que vocês imaginaram, né? Dentro daquilo que é possível e viável, né? Mas os pais das crianças, né, que também passaram por essa situação, todos falam para nós, né, que são aí meses pela frente de falta de sono mesmo, né? Porque ele não consegue achar uma posição confortável para ele dormir. Então, o Tomás, antes da cirurgia, ele dormia de bruços. Então, ele passa a noite assim, tentando se virar, e aí ele não consegue, enfim, eu sei que às vezes ele acaba dormindo, vencido também pelo sono, aí lá pelas tantas ele acorda, e aí ele acorda chorando. E aí a gente até conversando, né, assim, com outros pais, porque o problema do Tomás também é porque são as 2 pernas, né? Porque tem criança que é só uma perninha que ainda consegue dar aquela viradinha, né? Então, se torna ainda possível, né, dormir, apesar das dores também, né? Não é porque é só em uma perninha que é mais fácil, não é isso, né? Mas nele, como são nas 2 pernas, e assim, gente, eu achava que esses ferrinhos, eles fossem mais leves. Mas para vocês terem uma ideia, cada lado tem quase 2 quilos. Então, isso para uma criança de 1 ano e 7 meses, eu não sei nem... A gente vai fazer na academia para levantar aqueles pesos, né? Deve ser aquela sensação, quando a gente coloca ali na panturrilha da gente, que a gente fica morrendo, né? Isso ele direto com esses ferros, né? Então, assim, a gente também tem que se colocar no lugar da criança, né? E entender que ele não tá chorando por birra, que ele não tá chorando por moleza, né? Assim. Inclusive, assim, a gente observou, né, que depois dessa cirurgia, o Tomás, de uma certa forma, pegando assim essa trocadilho que a Kaline falou, né, da birra, é como se ele tivesse se tornado realmente uma criança mais birrenta, porque tudo ele grita, ele chora por qualquer coisa. Eu até brinco assim, tu tá chorando até por causa do vento que tá passando por ti.
porque me parece que ele tem ficado muito impaciente com a situação. É porque ele não consegue ir na direção daquilo que ele quer, né? Ele mesmo buscar. Então ele acaba usando a força do grito dele para ver se ele consegue, né? Ele, gente, assim, ele não quer ficar sozinho. Então, assim, por exemplo, se a gente tá fazendo alguma coisa aqui mesmo perto dele, né? Ele fica batendo, assim, do lado dele, dizendo para alguém vir sentar do lado dele. Então, assim, ele tá se sentindo, né, sozinho, mesmo estando com a gente, né, com as meninas e tudo, mas ele quer aquela presença ao lado dele, já que ele não pode ir ao encontro da gente, né? E isso, pro nosso coração, Ave Maria, é muito difícil, né? Mas, assim, pra vista do que estava antes, no início, agora ele está, né, amor, bem melhor, bem melhor. E isso também diz respeito também à questão da fisioterapia, né? Porque a fisioterapia vai drenando aquela parte lá das perninhas dele e vai diminuindo as dores, né? Porque a gente também já começou com os ajustes, né? Que o Thiago pode explicar melhor como é que faz, né? Então é isso, né? Digamos assim, né? O próximo tópico da live é justamente falar disso que a Carliane já pegou aqui o gancho, né? Que é o alongamento. Então, o Tomás, nesse momento agora, ele está no processo de alongamento ósseo. A cirurgia, ela teve vários propósitos, né? Assim, não vou aqui fazer uma explicação técnica, até porque eu também não sou especialista na área. Então, eu estou falando aqui como pai, né? Estou falando aqui como pai, tá certo? Basicamente, essa cirurgia ela é a maior de todas, é a mais complexa, né? Tanto pelas coisas que precisavam se fazer, como pela idade dele, né? Pela condição. Gente, essa cirurgia durou, se eu não me engano, acho que umas 7 horas, 8 horas mais ou menos. E aí eu estou juntando, né, o tempo cirúrgico com aquele, o pós-operatório imediato, que é um período que a gente ainda não tem acesso a ele, né? Enfim, então o processo todo, da hora que eu deixei ele lá no centro cirúrgico, né? Até a hora que eu pude ter acesso a ele, se passaram mais de 8 horas. Então, assim, foi bastante tempo, né? E aí, assim, eu lembrei agora o que eu ia falar. Eu tinha perdido aqui, eu voltei aqui o fio da meada. Então, assim, nesse momento, ele agora está no processo de alongamento ósseo. Então, foi feito a correção dos pezinhos dele, né? Foi feito uma série de pequenas, como é que eu vou falar? Algumas alterações que precisavam se fazer. E agora é o alongamento ósseo. Então, o que é o alongamento ósseo? O alongamento, deixa eu só desligar aqui, gente, só um instante. O alongamento ósseo, ele é um processo em que o osso, ele tá, é feito um corte nesse osso. Só um instante. É feito um corte nesse osso, tá certo? E aí esse osso, ele fica com um espaçozinho, tá bom? Os ferrinhos que estão lá, que nós chamamos de fixadores, eles vão ampliando esse espaço pouco a pouco, e dentro desse espaço é produzida uma nova matriz óssea. Então, a gente até já colocou aqui, né, em outros stories, eu coloquei, o Tomás, o mais recente agora, né, o Tomás já está com quase 2 centímetros alongados. Então, o que representa esses 2 centímetros? É o espaço de um osso para outro. Então, ele ainda segue nesse período, né, de alongamento ósseo. Esse espaço ele ainda não vai ser calcificado. Ele ainda não vai ser calcificado, porque ele ainda está no processo de crescer. Então, à medida que os fixadores eles vão meio que esticando ali a perna dele, a musculatura ela precisa se readaptar. E é por isso que ele precisa fazer a fisioterapia diária, a fisioterapia intensiva. São todos os dias ele tem que ter a fisioterapia. Porque se ele não fizesse a fisioterapia todos os dias da maneira como deve ser, então haveria um comprometimento gravíssimo a nível de musculatura. Então não adianta a gente ter o osso alongado e os músculos, os ligamentos não se adaptarem, né? Então, esse processozinho é outra dedicação que a gente também tem que ter, porque todo santo dia a gente precisa fazer os ajustes que seguem uma prescrição médica, né? O Dr. Richard deu pra gente uma tabela
em que dentro dessa tabela a gente vai lá, ao longo de cada fixador tem 6, que a gente chama de 6 struts. Eu acho que eu coloquei um destaque, depois a gente pode até, eu acho que eu coloquei um destaque explicando isso. E a gente tem que ajustar cada um, 2 vezes no dia. Então, ao todo são 12 ajustes de manhã e 12 ajustes à noite. Isso porque o Tomás faz 2 vezes ao dia. Tem criança que faz 3 vezes ao dia, por exemplo. Né? Então, no caso dele, são 2 vezes ao dia. Então, o nosso, digamos assim, todos os dias a gente precisa fazer esses ajustes e a gente precisa também cuidar para que aqueles pontos de inserção dos ferrinhos na pele dele não infeccionem. E são vários pontos de inserção. Eu não tive aqui a curiosidade, eu devia ter até somado, depois eu vou fazer isso, vou colocar alguma história aí para vocês, né? De somar, de mostrar para vocês quantos são esses pontos de inserção, que é onde o ferrinho entra ali na pele. Ali é uma porta de entrada, né? Aquilo ali é uma porta de entrada. Então ali tem crianças que sofreram situações gravíssimas por conta de infecção que aconteceu ali. E o Tomás, ele não está fora desse risco. Então a gente continua ali andando, né, na corda bamba todos os dias. Porque isso é um processo que, por mais que a gente cuide, eventualmente pode vir a acontecer. Então por isso que a gente sempre pede, né, na maioria das vezes nos posts a gente vai colocando, por favor, reze por nós, porque é isso, né? É uma luta constante de a gente a cada dia confiar a Deus, né? De que vai dar tudo certo, mas que também a gente precisa fazer a nossa parte nesse processo aí, né? Então é isso, né? Nós estamos aí nesse processo agora de alongamento ósseo. E por isso que a gente tem que toda semana estar fazendo aqueles raios-x, né? Porque a gente consegue fazer esses cálculos por meio do raio-x, não é isso? Exatamente. Então, aí é onde entra a saga do raio-x, né? Que é toda saga semana. Do raio-x, que eu já falei, né? Toda semana é uma dor de cabeça que a gente tem. A gente está esperando aí ter mais... porque depois vai espaçar, né? Vai ser a cada 15 dias que ele vai precisar fazer esse raio-x. Mas nesse momento ainda é semanal, né? Então, toda semana o plano de saúde nega, não autoriza, na verdade, né? Não autoriza, aí a gente tem que assinar um termo de compromisso que se o plano não autorizar, a gente precisa pagar, né? Particular. Aí ele faz o raio-x essa semana, a autorização vai sair lá na próxima semana, que já é o outro raio-x. Aí fica sempre nessa novela, né? Peguei a caneta pra ele, amor. Então, ainda tem essas dorzinhas de cabeça, mas assim, graças a Deus, toda semana essa luta, mas eles sempre estão, no final das contas, autorizando. Mas só pra vocês terem uma ideia, o de quinta-feira passada, que ele fez na quinta, não foi autorizado. Então, quer dizer, até o próximo, a gente tem que ficar batalhando para que ele seja autorizado, para poder ele fazer o próximo. Né? E, então, assim, é um desgaste, né? Porque além dos desgastes que a gente já vem tendo normalmente, assim, que faz parte, que está ali no, digamos assim, no roteiro, no pacote, ainda tem isso, né? E assim, gente, eu recebi muitas mensagens, né? Quero também dar um agradecimento especial para todo mundo, né? Que mandou mensagem em relação a essa situação da Unimed. Muita gente conformado, olha... inconformado com a situação, olha, denuncia na ANS e tal. Mas, gente, o negócio é tão complicado porque não houve, de fato, uma negativa, entende? O problema é a demora do processo. E aí, assim, a gente fica meio que sem argumentos, né? Para fazer uma denúncia, alguma coisa assim. Mas isso é extremamente desgastante, muito desgastante, bastante desgastante. Então, é mais algo que a gente... tá aí na luta de cada dia e assim, sempre que o negócio apertar para valer, eu vou jogar, né, para colocar lá nas redes, né, pra gente poder fazer aquela pressão para poder ver se eles aceleram as coisas, né. Então, é isso, né. Próximo tópico é a gente falar, então, e aí, vai ficar assim até quando, né? Muita gente também pergunta. Por quanto tempo ele vai ficar com os ferros? Por quanto tempo ele vai ficar, né? Então, assim, pessoal, nada... em relação a isso é certo, tudo depende de muitas coisas. Então, assim, o processo de alongamento, ele é avaliado com frequência, né?
Então, por isso que o Tomás tem que ficar fazendo esses exames, né? Esses raios-x para saber se o ossinho está alongando tanto que ele deveria alongar. Ele está, por exemplo, já está se fechando antes do tempo, que isso não poderia acontecer, mas às vezes acontece. E aí, o que vai ser feito? Então, quer dizer, tudo é algo que vai sendo ajustado no processo. Então, a perspectiva é que ele, até setembro, ele pare esse alongamento, aí a gente possa voltar para Fortaleza, onde ele vai continuar com os fixadores, fazendo raio-x, e aí eu fico mandando pro Dr. Richard, para a equipe dele, para ele poder ir avaliando, até que ele marque a próxima cirurgia, que já é para retirar os fixadores, e aí ele vai ficar um tempo com prótese. Isso é o que a gente sabe, com órtese, desculpa. Isso é o que nós sabemos até agora, né? Mas tudo isso vai sendo aí... Que foi, amor? Que foi? Foi, caiu alguma coisa aqui? A gente que faz ao vivo é assim mesmo, né? Qualquer coisa que sai, né? E aí a gente vai reavaliando tudo isso, né? Então, assim, gente, não é nada certo, né? A gente não sabe, a gente não... Tipo assim, não tem certeza que eu quero que é uma data certa, mas provavelmente a gente vai voltar em setembro, né? E pedindo a Deus, né? Assim, que conduza para que tudo realmente siga conforme esse planejamento, né, gente? Porque é muito difícil você viver também a cada dia sem ter uma perspectiva, sem ter um planejamento certo, né? Mas a priori é isso. Aí na próxima cirurgia que ele fizer, eu venho sozinho com ele, só eu e o Tomás, e eu peço a Deus que dê tudo certo, né? Nós dois sozinhos. É uma cirurgia mais simples, mas não deixa de ser uma cirurgia, que vai ser a retirada, né, dos fixadores, né? Graças a Deus, bendito seja Deus, eu queria também aqui colocar isso, né? Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, assim, a gente conheceu pessoas maravilhosas aqui. A gente ganhou amigos, assim, que eu fico, assim, constrangido diante de Deus, assim, da misericórdia de Deus na nossa vida, assim, de pessoas que nunca nem nos conheceram e abriram as portas da sua casa para a gente ficar por um tempo enquanto ele estava no hospital, por exemplo, né? Uma amiga nossa que nós fizemos aqui também, que essa semana até me emprestou um carro, né, para a gente poder resolver aqui as coisas que precisa se resolver. Então, assim, porque também é outra dificuldade, né? Imagina, a gente vem para uma cidade desconhecida, para um canto desconhecido. Aí a gente não tem transporte, tem que ficar andando de Uber, né? Os Uber não aceitam ir com as 3 crianças. Os Ubers não aceitam ir com as crianças. Aí, tipo assim, às vezes a gente... Teve uma vez que a gente foi pra missa, acabou a missa, a gente ficou quase 1 hora esperando o Uber para poder voltar para casa, porque não tinha um que aceitasse a gente voltar. E eu fiquei assim, 1 hora não vai dar certo, 1 hora alguém vai aceitar, né? Então, assim, até isso, né? O pessoal também fica me perguntando, Thiago, mas não é perigoso você ir todos os dias lá pra fisioterapia? Porque na maioria das vezes sou eu que vou sozinho com o Tomás. Eu digo, não deixa de ser, é uma surpresa, cada dia é uma surpresa. Porque tem muito motorista cuidadoso, mas também tem aqueles que não são todos que são tão educados e tal. Mas alugar um carro ficaria fora da realidade, ficaria muito mais caro. Pra você ter uma ideia, a gente paga em média em torno de R$60 de Uber para ir e voltar todos os dias. Para eu alugar um carro mais simples que fosse, ia ficar na faixa de R$120 mais ou menos. A gente já fez essa cotação aqui, né? Fora a gasolina e fora o estacionamento do hospital. E que o estacionamento do hospital é muito caro. Pra vocês terem uma ideia, para ele ficar uma manhã lá, é quase R$40. Aí compensa mais pagar logo a diária. Aí a gente paga a diária e ele fica. Porque também a gente nunca sabe a hora que vai sair. Às vezes pode acontecer alguma situação, alguma demanda, né? E aí é assim que a gente está fazendo, né? E aí falando em gastos, né, em contas, né, também deixa eu passar aqui para vocês, né, que isso também era uma coisa que a gente queria usar dessa live para isso, né, para poder passar esse, ele. Só achar aqui para ele desenhar um só pouquinho. Um instante. Passar aqui para vocês as contas, né? Pronto, tá aqui. Então, assim, quando a gente veio para cá, né, nós viemos, eu acho que muitos que vocês estão aqui acompanharam isso, né? A gente tinha um saldo da primeira parte da campanha de R$14.600 aproximadamente.
Quando a gente veio para cá, a gente não estava garantido com o último mês da fisioterapia e a gente também não tinha, e ainda não temos, ainda não compramos, a passagem de volta, né, para Fortaleza. Então a gente ainda não comprou essa passagem de volta. No entanto, né, nós até agora, diante daquela campanha no Um Real, Um Passinho, que foi uma campanha fundamental e ainda, desculpa, uma ação, né, fundamental, e ela ainda segue, né, nós arrecadamos um total de R$ 12.275. Isso totalizou R$ 26.906. Ainda não é o suficiente, porque os gastos aqui, gente, eles são assim astronômicos. Porque, por exemplo, a alimentação é muito caro. A gente, pela própria situação aqui da Carliane e de estar com as crianças e dessa dedicação toda que a gente tem que ter em relação ao Tomás, muitas vezes a gente não consegue fazer comida aqui, então a gente acaba tendo que pedir muita comida fora. Então, assim, quase todo dia é marmita que a gente tem que pedir, né? Então, quer dizer, sai tudo muito caro. Embora a parte da alimentação a gente vai pagando com recursos próprios, porque a gente não está gastando em Fortaleza, então a gente está gastando aqui, então isso é recurso próprio. Mas mesmo assim excede, né? Excede. Aí tem gasto com Uber, gasto com transporte, como eu estou falando aqui, né? E tem tantas outras coisinhas no meio do caminho que a gente vai precisando que... Roupa mesmo, né? Roupa mesmo, enfim, muitas coisas que ficaria até... perderia um pouco o sentido a gente ir colocando assim, né, todos os pinguinhos, porque realmente não faria sentido. E as pessoas que têm ajudado realmente, elas não estão atrás de centavos, não estão atrás de detalhes, elas estão querendo ver o Tomás andar. E isso eu expresso já aqui a minha imensa gratidão em relação a isso, né? Mas o fato é que a gente precisa em torno aqui de R$ 10.200 por mês. Isso envolve a fisioterapia diária, tá? Porque para vocês entenderem, o Tomás ele precisa fazer fisioterapia todos os dias. Cada sessão, cada perninha é R$ 200. É 1 hora de sessão. Ou seja, totalizando 2 horas. Por enquanto ele ainda não chegou a fazer as 2 horas, porque ele não aguenta. Acaba ficando muito tempo para ele. Ele faz 1h30. E aí fica R$ 300 por dia. Mais o Uber, vocês vão colocando aí as contas, né? E mais a estadia. Nesse momento, a gente está num lugar mais simples, a gente veio para esse primeiro momento, né? A gente cedido aí por pessoas extremamente especiais que Deus colocou na nossa vida. A gente descobriu um lugar que embora fosse bastante simples por só ser um cômodo, né? Mas era o que nos atendeu nesse primeiro momento. Então, a gente praticamente está só com um valor simbólico. Só que é inviável ficar muito tempo, porque assim, imagina vocês ficarem com essas crianças, né, nessa realidade. Então realmente fica inviável. Também é um lugar mais distante lá do Sério, enfim. Então a gente está aí procurando também. Só que aqui, gente, em Curitiba, os aluguéis, mesmo por temporada, de locais já mobiliados é muito alto. Pra vocês terem uma ideia, tem amigos nossos, né, pais de crianças que estão fazendo esse tratamento, que estão pagando R$4.000 por mês, entendeu? Então a gente está aqui lutando para conseguir um lugar mais em conta, um lugar mais simples até, porque a gente não precisa de muita coisa, né? A gente precisa de um lugar que tivesse a mobília, que a gente não tem, né? Porque nós, né, estamos aqui nesse período. A gente precisa que seja relativamente perto do serviço lá de fisioterapia e que próximo desse lugar tenha o mínimo, né? Que é um mercantil perto, farmácia e tudo mais, essas coisas, pelo fato de eu também estar sem carro. Então, quer dizer, uma coisa está muito vinculada à outra, né? Então, quer dizer, com todos esses gastos, o que a gente tem ainda é insuficiente. Mas, né, nós temos fé que tudo isso vai... Deus ele tem nos surpreendido muito desde que a gente chegou. Nada tem nos faltado. O bom pastor, ele de fato, ele leva a sua ovelha, né, sobre as costas. E o Senhor está nos levando. Isso daí eu não tenho a menor dúvida. Então eu tenho certeza que não vai nos faltar nada. Mas a gente também precisa lutar, né? E o que nós estamos fazendo? Estendendo a mão, né? E fazendo aquilo que nós somos chamados a viver, que é se confiar na divina providência, que se manifesta através das ações dessa campanha. Então, assim, a principal ação hoje é a ação R$1, um passinho. Alguns amigos às vezes até falam assim, mas, gente, pedir R$1, né? Isso daí, pessoal,
tem uma inspiração também na oração, tem uma inspiração também naquilo que Deus foi nos mostrando desde o início da campanha, de que não ia ser, né, a gente não ia encontrar uma pessoa, alguém que tivesse condição para dizer assim, olha, quanto é que vocês precisam para o tratamento desse menino? Não é tanto? Pois eu vou ajudar aqui. Deus poderia nos conduzir, porque Ele é todo poderoso, Ele poderia nos conduzir a essa pessoa, mas esse não é o caminho que Deus escolheu para nós. Deus escolheu para nós uma via de abandono. Deus escolheu para nós uma via em que muitos iriam ajudar. Seriam os 5 pães e 2 peixinhos. Ou a oferta da viúva, ou outras passagens do Evangelho que confirmariam isso. Né? Então, assim, a cada passo que a gente vai dando nessa campanha, Deus vai confirmando isso. Por isso que essa ação, R$1, um passinho, ela é muito coerente. Né? Porque é algo que qualquer pessoa pode ajudar. E que quando a gente junta esses muitos, isso lá na frente vai fazer a diferença. Só para finalizar essa primeira parte, né, que eu estou falando aqui da questão dessa ação, como eu disse já para outras pessoas, né, nós fizemos, inclusive para você ver, né, humanamente a gente faz os nossos planos, mas Deus ele vai e conduz de uma outra forma. Então, nós, quando pensamos na meta da primeira fase, a gente pensou naqueles R$200 mil para quê? Para englobar o pagamento da cirurgia, as fisioterapias, toda a questão de logística, toda essa parte de transporte e tal. Só um instante, eu acho que tem que colocar ele lá, porque eu acho que a perna dele já vai doer. Só finalizar essa parte aqui. Então, a gente pensou em tudo isso. Mas nós não conseguimos isso. Vocês foram acompanhando, né? Nós não conseguimos. Então, nós não chegamos, digamos assim, nem perto. A gente chegou ali, eu acho que foi 60%, se eu não me engano. Né? E aí eu fiquei refletindo com aquilo, levei aquilo para a oração. E aí eu fiquei pensando, é porque Deus, Ele não queria me dar... Porque a gente pensou nisso, né? No que a gente ia gastar e mais um saldo para outra fase. Mas eu fiquei pensando, esse não era o caminho que Deus queria para nós. Deus queria nos dar o necessário a cada etapa. E é assim que está acontecendo. Né? Não sei se tu quer complementar aqui, enquanto eu tiro ele e coloco ali no sofá. Não, é justamente isso, né? Porque a gente até conversando, né, com outras famílias, e eles, alguns, né, chegam na mesma situação que a nossa, né, que tem mesmo ali só o valor ali para cirurgia e tal, e aos poucos vai aparecendo outros valores, né? Enquanto tem outras pessoas que conseguem, fazendo campanha, além daquele valor que eles precisavam, né, ainda fica para a segunda etapa da cirurgia. Então, assim, é muito variável isso, né? Então, com a gente foi dessa forma, né? A gente conseguiu o valor total da cirurgia, uma parte da fisioterapia, né? E aí a gente veio na fé, né, na confiança de que realmente Deus iria suprir as nossas necessidades, né? E assim Ele tem feito todos os dias, né? Através da manifestação da sua divina providência na nossa vida, através de vocês, né? E aí, sim, gente, é por isso que é tão importante, né? A gente até fez uma outra ação que chama Eu Caminho com Tomás, né? Então, assim, quem puder depois fazer, né, gravar, né? Ou você pode até colocar foto, mas assim, Eu Caminho com o Tomás, e manda pra gente, né? Porque isso é tão importante, isso dá credibilidade para a campanha, né? Enquanto tem muitas pessoas por aí que às vezes até agem de má fé e tal, mas a gente está aqui mostrando o dia a dia, a gente está aqui, né? Mostrando até a zoada aqui na live, para vocês verem como é a realidade. A realidade, né? Então, eu até fiquei, antes da live, eu fiquei pensando com a Carlinha, como é que a gente vai fazer essa live, né? Mas é isso, eu acho que era para vocês um pouco ver também do que é, né? Do que a gente vive, né? Enfim, tá bom, pessoal? Então, assim, nós agora estamos começando, acho que é melhor eu ficar sozinho aqui, né? A gente está começando agora, então, assim, uma nova etapa que, além dessa ação, R$1, um passinho, a gente agora já está fazendo uma nova rifa, que já é a 4ª rifa pelo Tomás. A gente vai, terminando essa live, já vou colocar aqui o link, algumas pessoas até já viram,
porque a gente tem aí uma postagem, né, já em parceria, então já acho que algumas pessoas até já viram, mas quem não viu a gente vai colocar aqui depois, tá certo? Então a gente vai colocar o link e tal. Aquela terceira rifa, né, o ganhador da rifa doou de volta, né, a obra de arte, tá, do Edismar Arruda, e aí a gente agora vai fazer de novo essa rifa, né, em cima dessa obra de arte que nós ganhamos, tá? Então, assim, já tá lá valendo, tá certo? Quem quiser, né, lá tem todas as instruções, tá? É muito simples, é uma plataforma confiável. O que você precisa fazer? É só você entrar lá no link, você escolhe os pontos que você quer e aí depois você manda para o número que aparece lá o comprovante para a gente poder dar baixa, né, lá na plataforma e ficar os números reservados. Então, é um processo muito tranquilo, um processo muito transparente. A gente sabe, pessoal, então assim, de que quem compra um ponto da rifa, por mais que a obra de arte, inclusive, ela tem um valor considerável, né, em si, digamos assim, um valor financeiramente falando, é um valor considerável, mas a pessoa que compra a rifa, ela está querendo um pretexto para ajudar a campanha, né? Então a gente sabe disso e a gente agradece de coração, né? Por isso que o valor do ponto a gente até colocou como R$50, porque pela média é o que a gente estava arrecadando, assim, ninguém nunca comprava só um ponto, né? Então a gente colocou até nesse sentido também. Tiago, não quero participar da rifa. Existe a ação, R$1, um passinho. E por favor, gente, por favor, não tenham vergonha de doar R$1, tá certo? Porque você fazendo isso, você está tão somente sendo coerente com aquilo que Deus foi nos mostrando através da campanha, tá bom? Então, eu recebo muitas mensagens de gente falando assim, mas o que eu doei é tão pouco, né? E eu queria fazer esse chamado, assim, né? De a gente sair um pouco dessa questão financeira e entender a obra de Deus através disso, tá? Porque se a gente também fosse pensar assim, eu vou ficar pedindo esse tão pouco, logo eu que tenho o meu emprego, que trabalho, que eu poderia tentar, assim, embora eu tenha tentado, feito de tudo humanamente para poder custear esse tratamento, então será que para isso, será que para mim não seria uma espécie de humilhação estar pedindo isso? Não, gente, não é isso, não é isso. Deus, através do Tomás, eu creio muito nisso, ele nos deu uma missão, né? E talvez, eu não sei, eu estou aqui cogitando, né? Talvez Deus tenha permitido a situação do Tomás e a minha impossibilidade de custear sozinho esse tratamento como algo para me fazer eu me rebaixar, estender a mão para os outros e dizer assim, eu preciso de ajuda. Essa é a minha vida, esse é o meu filho, essa é a situação. Por favor, me ajude. Não, a pessoa ajuda se quiser, a pessoa participa se quiser, mas eu estou lançando a mão. E no fim das contas, eu pego muito essa frase de Santa Teresa de Calcutá. Tudo no fim representa uma relação entre eu e Deus. Então, como é que eu me coloco nessa campanha? Né? Eu, como pai, diante de Deus, estou me abrindo à ação da providência divina. E aqui uma breve partilha, eu sei que a live está bastante longa, mas já era esperado isso, né? Eu não quero de maneira alguma passar uma imagem, nem minha e nem da Carliane, de pessoas assim, de uma fé inabalável, de uma fé tão grande, de pessoas assim que são exemplo. Não quero passar essa imagem de maneira alguma. No início, um dos motivos de eu ter adoecido foi justamente eu me esbarrar com a frustração de perceber que eu não iria conseguir pagar esse tratamento para o meu filho, né? De fazer as contas ali, não, a gente vende o apartamento, paga o que está devendo para o banco, vende o carro, paga o que está devendo o banco, depois faz um empréstimo, vai nisso, faz aquilo, faz uma nota promissória, não sei o quê, e aí quando a gente vê, a gente se esbarrou na realidade de que não ia conseguir. Né? Então, assim, foi muito frustrante num primeiro momento, até que Deus nos conduziu a uma verdade. Não é através dos teus esforços humanos que você vai conseguir tratar o teu filho. Eu vou chamar um povo que vai te ajudar. E aí a gente se depara com pessoas que nós nunca tivemos contato sequer. Mandar uma mensagem e dizer assim, como a gente recebe às vezes, eu tenho o Tomás como se fosse meu neto.
Eu tenho um amor, eu tenho um carinho tão grande por vocês que enfim. Gente, são tantas mensagens que se eu fosse falar aqui não ia ter. E aí eu fico vendo o mistério de Deus por trás disso. Então, é isso, pessoal, tá certo? Então, quando a gente fala de rifa, quando a gente fala de ação, não vamos nos deter nos valores, mas vamos nos deter no que isso representa, né? Inclusive, se alguém, por algum motivo, não sei, passar por essa campanha, passar por esse perfil, e essa pessoa não doar nada, eu posso dizer para vocês com toda segurança, o Tomás vai andar mesmo assim. O Tomás vai fazer o tratamento mesmo assim. Porque não é pelas minhas forças, não é por uma convicção minha. É Deus que tem mostrado isso. Então, se alguém passa por isso e não se envolve de maneira alguma, não faz nada, não curte, não compartilha, enfim, talvez essa pessoa seja alcançada, porque ela vai ver o testemunho. Não porque a gente é especial, não porque nós somos melhores, não porque nós somos, não sei, talvez pela nossa simples missão de sermos família e sermos uma família consagrada. E com isso darmos o testemunho. E com isso eu finalizo essa live de hoje, né? Falando disso. Por que essa live a gente colocou esse título, né? Uma nova esperança. Esse título ele remete a várias coisas que nós partilhamos aqui. Remete à esperança da vinda de uma criança que nos nossos planos humanos não estava nos nossos planos, que não estava dentro daquele espaçamento que a gente buscou fazer, mas que Deus mostrou de uma outra forma. E aí ela vem com uma esperança. O que é a esperança? A esperança é a gente crer naquilo que hoje nós não temos, né? Hoje eu não consigo ver o meu filho correndo, o meu filho brincando, o meu filho tendo uma vida que uma outra criança de 1 ano e meio deveria ter. 1 ano e 7 meses agora, né? Mas eu tenho a esperança de que ele vai ter uma vida, de que ele vai poder lutar, de que ele vai poder batalhar pelas suas coisas e ele vai, através das suas pernas, do seu esforço, ele vai conquistar o que ele precisa. Então, essa esperança se renova em nós a partir de hoje. Não só hoje especificamente, né? Hoje é porque eu estou falando aqui com vocês, mas isso vai se renovando. Então, nós temos uma nova esperança através de uma criança que vem para nos mostrar que Deus tem os seus próprios planos. Mas também essa nova esperança vem através de outras pessoas que vêm chegando, de novas ações que vão acontecendo e de uma nova etapa que nós vamos enfrentar lá na frente, que é uma segunda cirurgia, já tendo aí a experiência da primeira de que deu tudo certo. E a segunda vai dar certo e a terceira vai dar certo, até que o Tomás vai andar com as suas próprias pernas. E nós seremos testemunhas disso. Então é isso, pessoal. A gente encerra essa live. Falamos aí de várias coisas, né? Ficou uma live longa, mas a gente precisava abrir o nosso coração para vocês. A live vai ficar salva. Quem chegou depois, né? Acompanha do início. Eu acho que se você puder reservar esse tempinho, assista, tá? Porque a gente sentiu no nosso coração a necessidade de partilhar com vocês. Até porque é a nossa missão. Nós, como consagrados, somos chamados a evangelizar, a falar de Deus, no mínimo para uma pessoa por dia, né? Então, assim, com essa campanha, Deus tem nos ajudado a alcançar bem mais do que uma pessoa, né? Não porque nós somos melhores, mas justamente por nós sermos essas pessoas frágeis, essas pessoas fracas, essas pessoas que sofrem, que choram. Eu já chorei tanto, pelo amor de Deus, né? Eu digo que eu chorei tanto que tipo assim, era igual um pano que já foi espremido no máximo, não tem mais nem o que sair, mas sempre tem um pouquinho, né? Então é dentro dessas perspectivas, é dentro dessas pessoas frágeis que Deus age, para que no final a sua glória resplandeça, né? Para que no final a gente possa dizer, tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Então assim, eu falei agora demais no final, só para me despedir, né? Vou mostrar aqui de novo, Tomás, que ele ficou ali nos bastidores, comendo papel. Né? Pra ficar em silêncio. Fazendo de tudo para fazer silêncio. Não, filho. Né? O que a gente não faz para poder o menino fazer silêncio, hein? Por favor, não nos julguem, tá certo? Despede aí, amor. Obrigada, gente, pela companhia de vocês. Deus abençoe, viu? Dá tchau, Clarice. Tchau. Celine vai aparecer aqui para dar tchau.
Aparece aqui, Celine, rápido. Vem aqui. Tchau, gente. Dá tchau, Tomás, vai. Vai, dá tchau. Ô, coisa linda. Vai, dá tchau. Beijo, Tchau. manda beijo. Solta beijo. Isso. E... Tchau. Vai, dá tchau. De novo. Tchau. Ó, esse final aí não foi ensaiado, viu, gente? É isso, pessoal. Deus abençoe. Shalom.